há muitos nomes, não é, que nós podemos destacar, mencionar como instrumentos na mão de Deus para o levante, o mover da reforma protestante. Você, por exemplo, poderia pensar sobre uma galeria de homens semelhante àquela galeria de Hebreus, capítulo 11, não é? 12. Nos 2 séculos anteriores à reforma, no século da reforma e um pouco depois também, homens de fé e de conhecimento bíblico, salvos pela graça de Deus, como John Huss, na Boêmia, John Wycliffe, na Inglaterra, Savonarola, em Florença, na Itália, um grande reformador naquela cidade, reformador bíblico, evangélico, um grande número de pessoas que foram usadas por Deus. E então, durante o período mais ativo da reforma, homens como Lefebvre, Farel, Zwingli, Calvino, John Knox na Escócia e ainda vários outros, a lista é muito maior. Todavia, se nós pudéssemos, assim por dizer, apontar uma figura-chave no impulsionamento vigoroso da reforma em muitos aspectos, esse indivíduo certamente seria Martinho Lutero. Porque o que quer que você pense sobre a reforma iniciada agora na Alemanha, no período de Lutero, não é 500 anos de reforma luterana. Claro, se você considerar apenas o Marco Ebenezer das 95 teses, você conta a partir dali. Mas se você considerar 200 anos antes, 90 anos antes, esses homens que eu acabei de mencionar, então nós estamos celebrando 600 anos de reforma, 650 anos de reforma. Mas esse indivíduo, que foi Martinho Lutero, o que quer que você pense sobre a reforma iniciada ali na Alemanha, através dele, e tente olhar historicamente para aquele período, aquela reforma naquele país, e tente identificá-la, não é? Como historiador, dizer, foi um movimento econômico, quando os líderes germânicos estavam cansados da opressão econômica do papado, queriam terras de volta. Você pode defini-la economicamente, sim, claro. Você pode defini-las em termos dialéticos, a luta de classes sociais contra outras classes sociais, ou econômicos, políticos, culturais, etc. O que quer que você tente dizer ou definir, você não vai chegar a uma compreensão clara do que foi a reforma na Alemanha, pelo menos, ou do papel de Lutero, sem que primeiro você reconheça que o que quer que a reforma tenha vindo a ser, a reforma foi inicialmente uma revolução teológica na experiência religiosa pessoal de um monge agostiniano. Uma obra de Deus no coração de um homem. Tudo começa ali, trazendo àquele homem a convicção de seus pecados, as descobertas de salvação pela graça, por meio da fé, da autoridade da Bíblia, um senso de condenação pessoal. Foi a sua profunda busca como ser humano, pecador, por paz com Deus, reconciliação, e paz de Deus em seu coração, sua agonia de alma por saber como um pecador pode ser justificado diante de um Deus justo, santo, que foi um poderoso elemento propulsor na teologia da reforma. Foi a experiência pessoal de um indivíduo pecador em busca de salvação. O longo túnel da agonia de Lutero em busca de paz com Deus e paz de Deus, um texto da palavra de Deus como que brilhou pelo Espírito Santo, a luz da manhã em sua alma. E esse texto foi Romanos, capítulo 1, versículo 16 e versículo de número 17, um texto tão bem conhecido, mas eu leio: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Estava Lutero estudando esse texto. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu em ordem cronológica e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre algo, a justiça de Deus, provida por Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E Lutero parou para pensar. Eu concluí que se o justo irá agora viver a sua vida até o final, pendurado nesse gancho que é a fé, seu colete salva-vidas, assim por dizer, se ele vai viver pela fé em Cristo, é porque primeiramente ele foi justificado diante de Deus, então, pela fé em Cristo. De repente os seus olhos se abriram. E ele escreve dizendo que aquela palavra, justiça de Deus, que soava como trovão, Deus é justo, deve punir o pecador, irá condenar, eu sou um miserável pecador, isso me leva à penitência, a me ferir, me sacrificar, para tentar me purgar dos meus pecados, por causa dessa justiça, desse trono de ira, desse trono de justiça perfeita, esse termo justiça de Deus, que soava tão horrível em sua mente, de repente começou a soar tão doce, porque ele entendeu que essa justiça de Deus é aquilo que Deus proveu para pessoas que não possuem justiça e precisam, é Cristo, é a refeição que Deus proveu para pessoas famintas. De repente seus olhos se abriram.
E foi ali, em fé completa e submissão ao Senhor Jesus Cristo e à sua justiça, vida perfeita e sacrifício, que Lutero ganhou a liberdade de um crente do domínio do pecado e da culpa, e pela fé somente no Senhor Jesus e seus méritos, alcançou ele um gozo tão maior, tão mais profundo, que qualquer coisa que o humanismo renascentista poderia oferecer a um intelecto como aquele, ou que o misticismo e subjetivismo monástico do catolicismo poderia oferecer: paz com Deus, certeza de vida eterna, liberdade do pecado e do domínio da lei que o manda viver aquela lei para ser justificado, a remoção de um peso incrível e absurdo. Ele descobriu essas coisas ao buscar salvação e perdão, e essa foi a pólvora propulsora de toda a reforma. Salvação é aqui, pela justiça de Deus provida em Cristo Jesus, pela fé se apropriando dele. Paz com Deus é a bondade e a misericórdia de Deus, pela graça sois salvos. Isso está aqui na palavra de Deus, tão diferente do que ensina a Igreja Católica Romana pelos seus sacramentos. Você percebe como a reforma começou, e começa na alma de pessoas, porque é uma obra do Espírito Santo, é uma obra de avivamento na alma de uma pessoa e de tantas pessoas. Ele descobriu então sola gratia, sola fide, solos Christus, aqui em Romanos, em Salmos, em Efésios, e o Senhor o levou à fé no Salvador e à justificação. Mas sabe o que ele estava descobrindo? Ao descobrir essas coisas que o salvaram, ele estava descobrindo sola Escritura, a autoridade da palavra de Deus, do texto das Escrituras, que a palavra de Deus é a verdade, não um mero livro de teologia comparado aos livros de Aquina ou qualquer outro livro dos pais da igreja. A verdade de que Deus, uma vez por todas, entregou a verdade e preserva esta verdade, e nela está o Evangelho que justifica o pecador diante de um Deus santo.